Fala galera, nesse vídeo a gente vai continuar trabalhando com o módulo Timing Title. No último vídeo a gente viu as funções mais básicas desse módulo, e nesse vídeo aqui a gente vai ver algumas funções um pouquinho mais avançadas, que dão um pouquinho mais de poder pra gente, mas que acabam construindo em cima das funções que a gente já viu no último vídeo. Lembrando, o módulo Time, como o próprio nome sugere, é para trabalhar com tempo. Então as funções que a gente vai ver aqui são funções que vão nos permitir trabalhar melhor com informações de hora, minuto, segundo, dia da semana, dadas de uma forma geral, tá bom? Então, a primeira função que a gente vai ver é a strf time. O que essa função faz? Ela converte um objeto de tempo struct para uma string de acordo com um formato específico. Então vamos lá, muita informação aqui. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é um objeto de tempo struct, ok? Então vamos dar uma olhada aqui nessa célula. Eu estou importando a time, que é o módulo que a gente está olhando aqui, e daí eu estou chamando aqui uma função que a gente viu no último vídeo, que era a local time, tá? E foi quando a gente viu essa função aqui no último vídeo que a gente viu que um objeto struct. Mas vamos lembrar disso rodando essa célula para ver novamente o que é um objeto struct. Então tá aqui, ó, struct time, ok? E o que é isso daqui? É como se fosse uma tupla, tá? Onde cada elemento dessa tupla aqui me dá uma informação específica sobre o tempo, tá? Qual tempo? O tempo que está armazenado nessa variável aqui, tempo struct. Então repara, ano 2023, mês 6, dia 28, tá? Hora 12, minuto 24, ok? Então, isso daqui que é um objeto do tipo struct. Existem algumas funções dessa biblioteca time que retornam objetos desse tipo. Uma dessas funções é a local time que a gente já tinha visto no último vídeo, tá bom? Então isso daqui explica essa primeira parte, tá? O objeto de tempo struct. Aí o que a strf time faz? Ela converte esse tipo de objeto em string de acordo com um formato específico. Para a gente entender essa segunda parte aqui, string de acordo com o formato específico, eu deixei esse link aqui, que é um link da documentação do Python, que eu vou abrir aqui para vocês, tá? Então, ó, é a documentação da strf time. E daí, repare que tem uma tabela aqui com o que eles chamam de diretivas, tá? Que tem aqui alguns símbolos. E esses símbolos são traduzidos para alguns significados. Então, por exemplo, ele está dizendo que esse símbolo aqui, porcentagem A, é o nome abreviado do dia da semana da localidade onde eu estou. Porcentagem A maiúsculo é o nome completo do dia da semana, ok? Então, por exemplo, segunda-feira, certo? É o nome completo. E simplesmente SEG seria a abreviação de segunda-feira. A gente vai ver isso na prática. Porcentagem B é o nome abreviado do mês. Porcentagem B maiúsculo é o nome completo do mês, ok? Então, isso daqui é o que quer dizer um formato específico. Eu posso criar uma string usando essas diretivas aqui para dizer quais partes eu quero do meu tempo e de que maneira que eu quero essas partes. Se eu quero completo, se eu quero abreviado. Ok? Vamos ver isso na prática aqui. Então, ó, eu peguei, tá? Botei aqui, ó, time.strf time, ok? Aí eu botei aqui, ó, porcentagem B minúsculo, porcentagem B maiúsculo, porcentagem Y maiúsculo. Vamos rodar essa célula aqui, na verdade, vou até separar isso aqui, vamos rodar essas duas aqui separadamente, para ficar só uma informação de cada vez, tá? Depois a gente roda essa segunda célula aqui, tá bom? Então vamos lá. O que retornou aqui? 28 de junho de 2023. Porcentagem D, o que era? Porcentagem D minúsculo, dia do mês. Beleza, eu estou realmente no dia 28, tá? Porcentagem D maiúsculo, o que é? É o nome completo do mês, tá? E realmente eu estou no mês de junho. Aqui apareceu junho, né, em inglês, e a gente já vai ver como é que a gente pode colocar isso em português. Porcentagem Y maiúsculo. Se a gente olhar aqui na tabela, porcentagem Y maiúsculo é o ano com século como número decimal, tá? Então tá aqui realmente 2023. Nessa outra célula aqui, o que eu coloquei? Porcentagem H maiúsculo, porcentagem M maiúsculo, porcentagem S maiúsculo. Então vamos lá, o que significa isso? Porcentagem H maiúsculo, certo? Hora, porcentagem M maiúsculo, minuto, porcentagem S maiúsculo, segundo, tá? Então tá aqui realmente, se eu rodar 12, 24 e 58. Eu botei dois pontos, né, entre cada uma dessas informações para simular realmente como se fosse o horário da maneira como a gente está acostumado no relógio digital, tá? Então 12, 24 e 58. É isso que significa, então, essa primeira frase aqui. Ela converte um objeto de tempo struct, tá? Que a gente viu alguns exemplos na aula, tá? Uma string, tá? Isso aqui, esse resultado que aparece, é uma string de acordo com um formato específico. E esse formato específico é o que passo seguindo aquela tabela lá da documentação. Então, agora eu posso querer um formato mais elaborado. Eu quero dia da semana, dia do mês, do ano, horas, minutos, segundos. Isso é uma informação de tempo completa, tá? Como muitas vezes acontece quando você anda num site de notícias, por exemplo, aí tá lá, dia da semana, né, dia do mês, certo? Assim sucessivamente. Então, ó, é isso que eu coloquei aqui. Vamos rodar essa célula, vamos ver o resultado. Ó, tá aqui, Wednesday, né, quarta-feira, em inglês, 28 de junho de 2023 e o horário, ok? O que você pode fazer? Porcentagem A maiúsculo. Você pode vir aqui, tá aqui, o nome completo do dia da semana. Por isso apareceu o completo aqui, na quarta-feira, tá? Se eu colocar A minúsculo, vai aparecer abreviado, ó, que é a abreviação de Wednesday, tá? Mas eu quero A maiúsculo. Então, tá aqui, o nome completo. Isso ainda está um pouco estranho, por quê? Porque eu escrevi aqui as preposições de, é a maneira como nós, aqui no Brasil, não gostou nome de representar uma data. Mas as informações aqui de dia da semana e do mês estão em inglês, ok? Como eu posso fazer para que apareça em português? Aí eu vou precisar de uma segunda biblioteca que também já vem instalada no Python, tá? Então você não tem que dar principal nada. Se você tem um Python, se você não consegue acompanhar um curso, você já tem um Python, então é só mandar para um import local, tá? Como o próprio nome sugere, para trabalhar com informações de localização, tá? E eu posso definir a localização aqui para português. Você não precisa se preocupar muito com os detalhes disso aqui, porque isso é uma coisa que você vai colocar uma vez no seu código e vai funcionar independentemente de todo o resto, tá? Isso aqui é uma configuração. Você, inclusive, pode colocar isso se você estiver no script Python, lá no início, tá? E tudo que tiver relação, né, com o idioma vai se comportar como português do Brasil se você colocar esse código aqui. A gente não vai entrar em muito detalhe, porque isso aqui é o tipo de coisa que você dá Ctrl+C, Ctrl+V em código e tá tudo certo, tá? Mas repara aqui, ó. Eu estou pegando a configuração de tempo e passando informação de PPTBR, né, português do Brasil, nesse formato DFU aqui de novo. Não precisa se preocupar muito com isso. Se você tiver interesse, se você tiver curiosidade, você pode colocar na documentação lá do Python e ver outros símbolos que você pode botar aqui, se você quiser, em outros idiomas. Mas o que importa aqui pra gente é, a gente quer para português do Brasil, então não é suficiente você colocar
estilo aqui, tá? E daí, repare que eu estou repetindo exatamente o mesmo código que eu coloquei aqui anteriormente, mas se eu rodar essa célula agora, vai aparecer quarta-feira, 28 de junho de 2023, tá? É exatamente o que a gente quer, é a informação em português. E todas as células aqui para baixo vão já aparecer em português também, porque, como eu falei, você precisa configurar isso aqui muita vez no seu código, tá? Então agora, para esse notebook aqui, né, para esse Jupyter Notebook que eu estou rodando, enquanto ele estiver rodando, como eu já rodei essa célula aqui, vai estar tudo em português. Então agora vamos ver uma outra função, tá? Que é strtime. Qual o objetivo dela? Ela analisa uma string representando uma área de acordo com um formato, tá? E o retorno é um objeto struct_time. Então, você vai passar aqui na str f_time, a gente passava um objeto struct, tá? E era retornado uma string, tá? E aqui a gente analisa uma string de acordo com um formato, ok? E o retorno é um struct, tá? Você vai cansar como sendo contrário. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Então, repara, eu estou passando uma string de tempo. 30 de junho, 2023, tá? Eu estou dizendo qual é o formato dessa string de acordo com aquela tabela lá, ok? Então, 30 dias do mês, que corresponde à porcentagem D. Junho é o nome do mês completo, porcentagem B, vírgula, ano completo, né? 2023, não é só 23, não é só os últimos dois dígitos, porcentagem Y, tá? Então, estou passando a string de tempo e o formato. E quando rodar essa célula aqui, ele vai me retornar o struct time, o objeto struct, a gente já começou, tá? Com a informação. Aí você vai pensando assim, tá? Por quê? Para que eu estou fazendo isso, sabe? Se eu já tenho uma string, eu já sei qual é o formato só jogar. Então, por que eu estou fazendo esse tipo de análise aqui? Para que isso é útil? A utilidade é o seguinte: muitas vezes você vai estar trabalhando numa empresa, uma multinacional, por exemplo, nem precisa ser tão grande assim, mas uma empresa que tenha mais de um escritório em mais de um lugar do mundo, e pode ser que esses diferentes lugares do mundo representem datas de formas distintas. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil costumamos muito representar data dessa forma aqui: dia, barra, mês, barra, ano, tá? Agora, os americanos, por exemplo, eles muitas vezes botam mês antes, tá? Então é mês, barra, dia, barra, ano. Então, repara o seguinte: essas duas células aqui, ó, eu estou com a mesma string. 06, 09, 2023, certo? 06, 09, 2023, tá? As duas células, essa célula aqui e essa outra célula aqui. Só que aqui é de um escritório, por exemplo, no Brasil. Então, o formato é porcentagem D, dia, porcentagem M, mês, porcentagem Y, ano, tá? Então, se eu rodar essa célula aqui, eu vou ter um objeto struct, onde o meu TM_mon, né, que vem de month, mês, é 9. E meu ND é 6. Agora, nessa segunda aqui, eu estou simulando que vem de um escritório dos Estados Unidos. Então, porcentagem M e porcentagem D. Está trocado. Então, se eu rodar essa célula aqui, vai dar aqui, ó, tem mão 6 e tem MD 9. Tá? Por isso que é importante você ter esse tipo de função, onde você vai converter strings para o mesmo tipo de objeto, que é o objeto struct. E daí, nesse objeto aqui, como a gente já começou no último vídeo, no início desse aqui, eu posso pegar a informação certinha, qual é o meu mês, certo? Depois eu já ter padronizado todo mundo para o mesmo formato. Tá? Isso é muito importante. Se você, por exemplo, for ver os módulos aí de análise de dados e tal, se tiver alguma coisa de data, com certeza vai ter alguma padronização de data, porque é muito importante a gente se assegurar de que todas as datas que a gente está trabalhando estão no mesmo formato. Então, para isso, muitas das vezes a gente coloca todo mundo no mesmo tipo, tá, de objeto, de Python, onde a gente possa ter certeza, pegar lá a informação de mês, dia, para ter certeza que está todo mundo padronizado para o mesmo formato. Ok? Por isso é importante ter funções desse tipo, por isso é importante você ter conhecimento de que existe isso aqui. Né? Você não precisa decorar a sintaxe, essas coisas, isso olha a documentação, olha aqui o vídeo, você vai saber, mas entender o contexto onde isso aqui pode ser aplicado, tá bom? Mais uma função, tá? A GMTime. Ela converte um tempo expresso em segundos, desde a epoch em um objeto struct, tá? Agora a gente já está usando bastante, você vai estar um pouquinho mais acostumado com isso, em o TC. Okay? O que é o TC? O TC significa tempo universal coordenado, tá? Ele também é conhecido como GMT, que é tempo de Greenwich. Então, sei lá, você lembra um pouquinho aí das aulas de ciência social, geografia, qualquer coisa que seja no colégio, eles tinham a linha de Greenwich, que era o marco zero, né, dos fusos horários, daí você tem fuso horário negativo com relação a esse marco zero, fuso horários positivos com relação a esse marco, o TC. É isso. Okay? Então, essa função, ela converte um tempo expresso em segundos para struct time, colocando em o TC zero. Então, vamos ver isso aqui na prática, tá? Bom, se eu passo para ela o número 0, se é com relação ao nosso tempo de referência, né, que a gente viu lá no primeiro vídeo, tá? Que é uma data arbitrária, que é considerado o nosso tempo 0. Certo? Então você passa os 0 segundos daí da cópia e vai me retornar a epoch, tá? Que a gente tinha visto lá, que era o dia 1º de janeiro de 1970, meia-noite, tá? Por isso que está aqui dessa maneira, ok? Se eu não passo nada por um argumento aqui, né, para a função GenTime, ela vai considerar qualquer momento tempo como, tá? Então repara que é o seguinte, ó, 2023, mês 6, 28, só que repara, aqui ele colocou 15 horas, 38 minutos e 41 segundos, ok? Se você prestar atenção, aqui em cima, quando eu tinha posto aqui o local time, eu estava aqui, ó, 12 horas, 24 minutos, 58 segundos, tá? Minutos, segundos vai mudar, porque eu estou gravando o vídeo aqui, vai ter decorrido um tempo, ok? Mas repara, aqui estava 12 horas, e aqui tá 15, ok? Para ficar mais claro, vamos mudar essa célula aqui, ó, local time, aqui eu estou com local time, lembra? Meu horário atual considerando o meu fuso. Então vai aqui, ó, vou rodar as duas células, essa daqui, essa daqui, uma embaixo da outra, tá? Aqui está dizendo que é 15 horas, aqui está dizendo que é 12 horas. Como que isso pode ser possível? Ora, a minha local time, ela está me dando horário de acordo com o meu tempo local. Eu estou no Brasil, a região onde eu estou é o mesmo horário de Brasília. O horário de Brasília é -3 com relação ao TC 0. A GM time, ela vai dar com relação ao TC 0. Então tá aqui, ó, 15. 15 menos 3, 12. Por isso, tá? Então lembrando, a GM time, ela me dá em TC, e a local time, ela me dá de acordo com o meu fuso. Então, por isso aí a diferença das duas. A GM time, tá? Ela me dá um objeto struct, tá? Então, se eu quiser seguir as mesmas coisas que a gente fez lá, usando a STF time para passar uma string aqui e tal, eu vou
né, bonitinho aqui, de acordo com as instruções que eu passar, um string com esse horário formatadinho. E eu posso conferir essa questão de que realmente a GenTime dá o retorno em UTC, pegando aquele parâmetro, né, desse objeto struct, que é o TimeZone, tá? Então tá aqui, ó, UTC, ok? Então lembrando, o GenTime dá a informação de tempo com relação ao UTC 0, tá? E diferente, por exemplo, da local time, que vai dar com relação ao fuso horário da máquina onde você está rodando. E eu posso passar qualquer tempo em segundos. Então aqui eu peguei um tempo qualquer, certo? Na sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ok? Em segundos, tá? Lembrando, esse underscore aqui é para simplesmente ficar mais fácil de ver os dígitos, tá? Eu posso tirar esses underscores aqui e vai ser reconhecido como um número inteiro tranquilamente, tá? Então, eu posso rodar aqui e descobrir que esse número de segundos aqui, que eu selecionei só para todos os logaritmos um atrás do outro, né? Retorna esse objeto struct time, que eu posso passar para strf time, passando aqui uma instrução de formato, e eu vou descobrir que isso aconteceu na sexta-feira 13. Então, coincidência, na sexta-feira 13 eu tive um número de segundos, onde todos os algoritmos estão em sequência, tá bom? Só para você entender aí um pouco mais de como funciona essa GNTime. E nossa última função aqui é a NK time. Então, ela converte um objeto struct time em segundos, desde a epoch. Okay? Então, de certa forma, ela é o inverso da local time, é o inverso da GenTime, porque a local time e a GenTime transformam segundos em struct. Aqui a gente está numa que pega struct e transforma em segundos, tá? Por que isso pode ser útil? Porque para fazer operações, tá? Por exemplo, diferença de tempo, a biblioteca time exige que você transforme todo mundo para segundos. Se você pegar objetos struct, fazer um menos outro, vai dar erro de sintaxe, tá? Ele não vai entender o que você está querendo fazer com isso. Então, se você quiser fazer diferenças, você vai ter que passar todo mundo para segundo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou pegando aqui um tempo em struct, estou chamando aqui a local time, tá? E esse tempo em struct eu estou passando para dentro da NK time, tá? Ou seja, eu estou pegando o objeto struct, passando para NK time, e vai me retornar um tempo em segundos, ok? E aqui, nessa última linha, eu estou chamando time.time, que é a primeira função que a gente viu lá no primeiro vídeo, onde simplesmente vai me retornar o tempo em segundos, desde a epoch do momento que eu estou rodando a célula. Então, se eu rodar essas duas aqui, virtualmente tinha que dar o mesmo resultado, tá? Mas por que não deu exatamente o mesmo resultado? Porque é o tempo, tá? Que decorreu do Python rodar essa instrução e essa aqui, tá? É muito pouco tempo, tá? Mas existe um tempinho ali de diferença, ok? Então, por isso que deu essa pequena diferença aqui, mas repare que realmente é pegar o meu tempo local, né, do meu objeto struct, e passar para segundo. E eu posso usar isso aqui para calcular a diferença entre dois tempos, né? Como eu falei, você vê que usando a biblioteca time, você é obrigado a transformar todo mundo para segundo para fazer isso. Então, eu posso usar para obter a diferença, né, entre o meu tempo atual e o tempo do início do ano, né, do ano novo de 2023, tá? Então, repara, estou pegando aqui o tempo atual, estou chamando o local time, e o ano novo, eu estou passando uma cúpula, aqui para dentro do NK time. Por que eu estou passando uma cúpula? Porque a gente viu que um struct time nada mais é que uma cúpula, certo? Uma cúpula que segue essa ordem aqui. Primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, depois a hora, minuto, certo? A gente viu que a ordem é essa daqui. Então, como eu quero a diferença em segundos do meu tempo atual e o tempo do último ano novo, tá? Eu vou ter até 2023, certo? É o mês de janeiro, dia 1º de janeiro, e aqui eu estou passando tudo zero porque é meia-noite, certo? 0 horas, 0 minutos, 0 segundo. Então, se eu rodar essa célula aqui, tá aqui. Essa é a quantidade de segundos entre o meu tempo atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, para o último ano novo, tá? 1º de janeiro de 2023. Galera, para esse vídeo é isso, tá? Então a gente teve 2 vídeos aí mostrando com muito detalhe a biblioteca time. E agora a gente vai ter alguns vídeos de exercício para você botar na prática isso que você viu nesses 2 vídeos aí, ok? Então a gente vai propor alguns cenários lá para você e vai mostrar a resolução do zero, ok? Claro, você é incentivado a fazer primeiro, depois comparar com a nossa solução, a gente vai ver alguns cenários reais e como que você pode usar essas funções aqui desse vídeo e do último vídeo.